família do rádio, tranquilo? 3 passos que vão acelerar o sucesso da sua web rádio em 2024. Se você está buscando ter retorno com a sua rádio, fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai conseguir. Mas antes, se você ainda não foi inscrito no canal, dê essa força aí, vai nos ajudar bastante. Tá pensando em montar ou profissionalizar a sua web rádio? Entra no site www.redesuaradio.online. Tá com alguma dúvida? Me chama no WhatsApp que meu número tá em cima. Bom, criei alguns pacotes do primeiro passo. Qual que é? A paciência. Você precisa ter paciência. O que eu quero dizer com isso? Muita gente acaba de pegar a sua rádio, já quer divulgar para os amigos, não entendeu ainda como funciona a plataforma, não entendeu ainda como funciona seu painel de streaming, não sabe ainda quais as funções que você pode utilizar para facilitar a sua programação, mas já quer divulgar, já quer entrar ao vivo. Entrar ao vivo eu falo muito, é coisa séria. Você tem que estudar para montar um programa, você tem que pesquisar antes de abrir o microfone para não falar besteira para os seus ouvintes. E com a paciência, automaticamente vai vir o conhecimento. Você com paciência, estudando, entendendo como funciona, você vai ter o conhecimento da sua rádio. Por quê? A gente está vendo aí muitas empresas trocando de nome, mudando de dono, falando nova gestão, justamente por causa disso, porque depois que queima a imagem, é difícil você conseguir reverter. Então, assim, a paciência é fundamental e vai vir o seu conhecimento com a paciência. Agora, o terceiro aqui, ponto do primeiro passo, é muito importante, o propósito. O que quer dizer o propósito? É o propósito da sua rádio. Qual o seu objetivo? Por que você está montando uma web rádio? Por que você quer? Ah, porque eu amo rádio? Eu sempre falo isso. Bom, você gosta de rádio, continua como ouvinte. A rádio também precisa de ouvintes, então continua ouvindo rádio, porque você ama. Mas você fala bem assim, não, mas eu tenho um propósito que eu quero que os irmãos que não podem ir na igreja poder acompanhar o culto, eu quero levar a palavra para mais pessoas, eu quero falar sobre o comércio local. Isso é muito importante. Eu aqui, quando eu comecei a montar a minha primeira rádio, que foi a Estação Guará, que depois eu parei ela um pouco, fez muito sucesso na cidade. Hoje está fácil eu conseguir vender a rádio, as pessoas estão falando que todo mundo aqui na cidade já conhece o nome Estação Guará. A rádio, sabe que é uma rádio, vincula a rádio ao meu trabalho, então isso é muito positivo. Mas o que eu fiz? Eu fui para o comércio, eu fui perguntar o que precisava, e foi 2 pontos. Quais foram os propósitos que eu batia na rádio? Primeiro, dar oportunidade para os artistas locais, que não tinha, e como eu estava saindo de uma rádio, eu sabia que no rádio FM cobrava 7 mil para tocar por mês, para tocar música de artista. Então eu vim com isso, ó, eu vou dar oportunidade para os artistas locais e o comércio da nossa região, que eu moro aqui na região norte de Guarapari e realmente fica à margem das grandes mídias, porque é caro fazer uma mídia e uma rádio tradicional, e a maioria do comércio não tinha condições. Então eu vim com essas 2 propostas. Primeiro, artistas locais, e segunda, dar oportunidade também para o comércio poder anunciar num preço justo que não ia sentir no bolso no final do mês. Esse era o meu discurso. Então, assim, se você está pensando em montar uma rádio, vê qual que é o propósito, sobre o que você vai falar, e abraça essa ideia aí, sai para as ruas e começa a transmitir essa ideia para as pessoas. Fala, ó, estou montando uma rádio que a gente está carente disso, e vou fazer isso e aquilo. Então você tem que convencer não só os seus ouvintes, mas também os seus patrocinadores, tá bom? Agora, qual que é o segundo passo? É você definir qual é o seu público. Você já sabe qual é o propósito. Pessoal, por incrível que pareça, tem muita gente que me procura hoje e fala bem assim, Colosso, minha rádio é gospel, qual que é o meu público? Colosso, minha rádio é sertaneja, qual que é o meu público? Eu sempre respondo, porque assim, eu como profissional, eu não posso dar uma ideia de nome de rádio, eu tenho que falar uma coisa que eu tenho que pesquisar para poder falar. Eu não posso falar qualquer coisa para a pessoa. Então, assim, é incrível que as pessoas têm a rádio dela, têm o público, tem já o segmento e não sabe qual é o seu público. Então, assim, define qual vai ser o seu público. Como você vai definir o seu público? Em cima, qual que é o seu segmento? Você já sabe qual é o seu segmento. Quem é que consome aquele seu segmento da sua rádio? Que você fala, como eu falei, vou falar para o comércio. Bom, eu aqui, qual que foi o meu público? Os artistas, o comércio local. Então, comecei também em cima deles. Então já tinha um direcionamento, já tinha um alvo inicial para começar a minha rádio, tanto em audiência, tanto em patrocinador. Então, assim, defina bem o seu público, você já sabe qual que vai ser o seu propósito, definiu bem o seu público, você vai definir o quê? Sua área de atuação. Isso é muito importante. O que eu quero dizer com sua área?
onde você vai atuar. Tem gente que fala assim, mas internet. Pessoal, isso eu me perdi muito no começo. Eu perdi muito tempo quando eu comecei com web rádio, que as pessoas falam, mas você vai fazer uma rádio só para a cidade, só para o bairro, mas a internet pega no mundo inteiro. Sim, pega no mundo inteiro, mas o meu poder de divulgação eu não tenho no mundo inteiro. E isso aí tem uma coisa muito interessante, quando eu trabalhava em uma rádio FM, o transmissor aqui pegava em quase praticamente todo estado. E eu conversando com o dono da rádio, eu falei, mas por que tá só aqui na cidade mesmo? Falou assim, Colosso, porque é onde paga minhas contas. É a cidade, onde eu tenho audiência e onde eu consigo. E aí vinha realmente o Ibope, a gente não conseguia marcar ponto no Ibope nas outras cidades. Por quê? Porque a rádio tem que ter trabalho em cima, tem que ter promoção, tem que ter as pessoas na rua falando. Então, assim, presta muita atenção nisso. Está começando a sua rádio? Qual vai ser a sua área de atuação? Colosso, minha rua, beleza, começa pela sua rua, começa arrumando ouvintes na sua rua, começa a tentar ver um patrocinador da esquina, começa o barzinho da esquina, a padaria da esquina, não sei o que tem aí perto, aí um comércio, começa até chegar no primeiro, segundo e terceiro comércio. Então, assim, é muito importante, define a sua área, não cai nessa, mas internet é o mundo inteiro, não. Você não atinge o mundo inteiro. Para você conseguir ter audiência, você vai ter que estar fazendo um trabalho ali, as pessoas têm que estar vendo o seu trabalho. E assim, quem não tem dinheiro, a melhor forma de fazer é como? É indo no boca a boca, falando com as pessoas. Agora, se você tiver um dinheirinho, começa a investir um tráfego pago. Na sua redondeza aí, ao redor aí 3 quilômetros, 2 quilômetros, 1,5 quilômetro, e vai colocando um dinheirinho todo mês. E é mais um motivo eu falando de tráfego pago, que hoje todo mundo viu que depende da internet, não tem como ficar fora da internet. E esse tráfego pago, como que é feito nas redes sociais? É meio que um leilão. Então as pessoas vão participar de um leilão e isso está ficando muito caro você conseguir fazer mídia pelas redes sociais. Dá um retorno legal? Dá, mas está ficando muito caro. E quanto mais você vai qualificando o público que você quer atingir, mais caro fica. É aí que eu acredito que o Web Rádio em 2024 vai ser um sucesso. As empresas já estão procurando, estão vendo que dá para ter uma ligação melhor com os seus clientes através do rádio. E o rádio é muito importante justamente por causa disso. Você vai falar direto para o público-alvo com um preço bem acessível, bem melhor do que qualquer outro tipo de mídia, tá? E a terceira coisa aqui, já falei do público, já falei da sua área e agora falar da sua imagem. Isso é muito importante, por quê? Quando a rádio, você está começando a sua rádio, as pessoas vão ouvir a sua rádio, as pessoas vão acreditar e investir na sua rádio, não é pelo nome da rádio. Tanto que eu troco de nome de rádio, tem muitos locutores aí, comunicadores, que vai falar assim, não importa o nome da rádio, eu vou trocar a rádio, eu vou levar os ouvintes comigo, não é isso? Então, é a mesma coisa os patrocinadores. Investe na sua imagem, não coloca só a logo da rádio com um comercial falando a rádio mais ouvida, chegou na cidade, rádio tal, aqui você vai ouvir isso. Mostra você explicando sobre a rádio, mostra você falando da rádio, porque quando sair na rua as pessoas assimilam a sua imagem com a rádio. Não deixa a imagem da rádio sozinho, só a imagem da rádio, as pessoas vendo a imagem da rádio. Coloca a sua imagem junto, coloca a sua história, fala o porquê você criou a rádio e vai colocando isso, pode ser de forma orgânica nas redes sociais, vai falando, pessoal, eu tô aqui, meu nome é fulano de tal, sempre amei comunicação e aqui eu venho sentindo necessidade de alguém que dê voz para falar sobre isso, sobre aquilo, então resolvemos montar a rádio tal, e agora nós estamos com a rádio tal para atender a necessidade. Não tenta vender no primeiro início, no primeiro momento. Vender, quando eu falo, não é só o patrocinador, não. É vender para o ouvinte. Escuta a rádio, escuta. Não, peraí, conta a história da rádio. E hoje, por isso que eu acho que rádio é muito importante. Hoje não vende mais aquele comercial rápido, a não ser que seja uma promoção. Fala bem assim, picolé a 10 centavos em tal lugar. Isso aí vende. Mas hoje as empresas estão buscando tempo para explicar e contar a história que vende, isso é que vende, e na rádio nós podemos fazer isso. Então, assim, cuidar com isso. Mais ouvida, melhor rádio, as melhores músicas, claro, você pode colocar isso aí como passagem, como plástica da rádio, mas não usa isso como
o principal objetivo da sua rádio ou a principal mídia. Não, conta a história da sua rádio, dê a sua cara, mostra para quando ir para a rua, as pessoas identificarem, as pessoas, pô, eu vejo aquele cara falando da rádio, imagina, você conseguir fazer um tráfego pago, você falando da rádio, aí ao redor aí de 1,5 km, 1 quilômetro, e colocar um mês falando, depois você ir no comércio, e a pessoa fala, pô, eu te vi você falando da rádio, que legal, que propósito legal, isso vai trazer audiência e venda, tá, pessoal? Então, assim, cuida da sua imagem, não olha só para a rádio e esqueça de você, tá? Isso é muito importante. Agora, qual que é o terceiro passo? Ir além do stream. Isso é fundamental. Por quê? Hoje nós estamos, não é porque o rádio, as pessoas não ouvem rádio web, tem muita gente que fala isso. Quando a pessoa fala bem assim, Colosso, é muito difícil que as pessoas hoje não ouvem rádio web. Eu falo bem assim, cara, então por que você não vive de monetização das redes sociais? De AdSense, por que você não vive disso? Vive só dos seus seguidores. Mas eu não tenho seguidores também. Então, você conseguir isso é difícil. Você ter audiência hoje em qualquer segmento é difícil. Tem gente que vive só com uma conta no Instagram. Muita gente que ganha muito dinheiro apenas com uma conta, tá andando de carro importado, zero, morando em mansão, só com uma conta no Instagram. Mas vai conseguir o público, isso é difícil. Então, assim, não joga essa culpa de você não ter seguidores, de você não ter audiência na web rádio. A web rádio não tem nada a ver com isso, tá? Então, assim, qualquer segmento, quando a pessoa fala isso comigo, eu falo, me manda suas redes sociais aí para ver como você tem seguidores, porque uma coisa vai puxar a outra. E assim, como eu fiz no vídeo anterior, eu falei sobre resultado. Você precisa de dar resultado, não só para os seus ouvintes, mas também para os seus clientes quando você tiver anunciante. E como você faz isso? Que eu falei, uma pessoa só fazer rádio é complicado, que as pessoas vão ligar, tem os ouvintes ativos. Tá no vídeo anterior, não vou explicar agora sobre isso. Mas o que acontece? Você não pode colocar a responsabilidade de interagir com os seus ouvintes, de dar retorno para os seus patrocinadores apenas com o seu stream. Então, aproveita as suas redes sociais, mantenha as suas redes sociais ativas. Se você falar bem assim, mas o cara não quer vender anúncio. Cara, faz um pacote do anúncio na sua rádio, com um dia na semana ou 2 vezes na semana, uma vez por mês, você indo fazer uma porta de loja para o seu cliente, você montando um site para o seu cliente, você administrando, fazendo banner para o seu cliente, alguma coisa, agrega valor, não coloca esse peso todo só no seu stream, tá, pessoal? Porque hoje está muito concorrida a audiência, cada vez mais, com a internet cada vez melhor, mais plataformas estão vindo, mais formas de distração tem aí, mais redes sociais, tá? Mais jogos estão aparecendo acessíveis, então assim, cuidado com isso aí. Então não deixe essa responsabilidade só para o seu stream, é muito importante você fazer isso, tá? Entender a sua rádio, que não é só o seu stream, você vai dar o resultado das redes sociais, vai ter você na rua também fortalecendo isso aí. Vou fazer um panfleto, isso dá muito resultado, hein? As pessoas, o papel acabou nada, dá muito resultado você fazer um panfleto, colocar a marca ali dos seus patrocinadores. Então assim, usa a criatividade também, usa os outros serviços, não fica achando que, você é locutor aqui, eu sou o comunicador, hein? Eu sou o comunicador, vou fazer o meu programa porque eu entro no ar todos os dias, rigorosamente em dia com o meu programa, aí abre o microfone, não preparou nada para falar, entendeu? Não tem uma presença na rua, ninguém sabe que você existe, porque rádio é tempo, rádio é um investimento a longo prazo, mas se você não fizer acontecer nesse longo prazo, não vai acontecer nunca. Então cada dia é uma caminhada, uma busca, você indo atrás, você melhorando, você aperfeiçoando, então isso aí você tem que estar muito ciente e o seu stream tem que estar caminhando de acordo com as suas redes sociais, com as suas ações na rua, com as prestações que você está oferecendo, tá bom? Para o cara anunciar e ter retorno também. Porque você tem que dar o retorno para o seu cliente. E olha, aquilo que eu falei no vídeo anterior, você não precisa de ter 100 ouvintes simultâneos no seu programa para começar a vender, não. Você pode ter 5, pode ter 2, pode ter 3. E o que vai te dar a rede de apoio, que você vai dar resultado para o seu cliente? Isso aí. E você ir além do stream, não ficar preso só no stream. Usar seu WhatsApp, usar os seus stories pessoal, usar da rádio. Isso aí eu garanto que você vai dar retorno para o seu cliente no valor que ele vai estar pagando. E o último, é olhar a sua web rádio como um negócio. Isso também falta muito. As pessoas não entendem que o web rádio é um negócio.
Ah, Colosso, mas eu tenho web rádio, eu não penso em ter retorno financeiro com a minha web rádio, não. Eu faço por amor. Beleza, cara. Então, mas você tem que pelo menos ter respeito pelos seus ouvintes. E para você conseguir sempre entregar um conteúdo melhor, nós vivemos em um mundo capitalista, então você vai precisar de investimento, que seja em equipamentos, que seja em uma plástica melhor para sua rádio, que seja você poder fazer um chaveiro para você poder distribuir para os seus ouvintes, já que você não vai fazer isso com patrocinador. Então, assim, então essas coisas você tem que pensar. Os seus ouvintes também vão te ouvir então a troco de quê? Não vai ganhar nada. A qualidade não melhora. Se você não estiver estudando para melhorar o seu programa, fica difícil. Então, assim, pensando nos seus ouvintes, pensando como negócio, uma rádio, pensando em um retorno financeiro, olha como um negócio qualquer. Coloca o prazo, estou iniciando minha rádio hoje, daqui 3 meses eu quero chegar a tantos ouvintes, eu quero conseguir poder ir para a rua para vender o meu comercial, daqui 6 meses está em tal lugar, daqui 8 meses, e entendendo a limitação de mão de obra. Se você faz a rádio sozinho, mais uma vez, olha o vídeo que eu gravei anterior, tá bom, pessoal? Eu tenho certeza que esses 3 passos você seguindo, você vai ter muito sucesso com a sua web rádio, porque o web rádio dá retorno, o web rádio é a tendência do futuro, pode ter certeza disso, pelo que eu já falei, tráfego pago cada vez mais caro, você precisa de todo mundo hoje precisa de uma presença na internet. Você pode colocar um link ali jogando direto para o site do seu cliente, você pode criar um site para o seu cliente, estuda outras coisas também, que vai ser o grande lance, o web rádio. Quem está descobrindo o web rádio, as empresas que estão vendo, estão encantadas com web rádio. E sobre o que eu falei também de sair além do stream, ontem mesmo nós estávamos fazendo promoção lá no Parque da Cidade, que é um patrocinador nosso, e estávamos lá com o carro da rádio, fazendo chamadas ao vivo, e falamos 10 primeiros que chegasse lá ia ganhar ingresso. E chegou lá umas 20, 30 pessoas que não só ouvindo pelo stream da rádio, mas também pelas redes sociais. Então, assim, o dono ficou satisfeito, ficou feliz, vê que realmente dá retorno e é o esperado. Ninguém hoje anuncia em nenhuma plataforma. Todo mundo hoje que anuncia em qualquer plataforma sabe que o resultado é a longo prazo e assim, e o resultado que você der, ontem nós mostramos que nós damos resultado. Então, assim, claro que cada vez mais que você conseguir fazer isso, mais você vai fidelizar. Não só, aí é quando eu falo, mas eu tenho rádio, não é pensando em ter um retorno financeiro, não. Não só isso, olha só, ontem 10 pessoas que ouvem a nossa rádio ou que consomem o nosso conteúdo nas redes sociais da Rádio Estação Guará, pôde se divertir no parque por conta da rádio. Então é isso aí que você tem que pensar também no seu cliente, no seu ouvinte, que é o seu cliente também. Tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, meu WhatsApp está em cima. Um abraço, fiquem com Deus e o Web Rádio cada vez mais forte.